Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do programa do Causa. Hoje a gente vai falar de mais um assunto que é muito importante no nosso dia a dia, que é identidade. A gente está aqui com uma fera dessa área, que é o Leonel, da empresa AllID. Leonel, seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui com você. Só a nossa pré-conversa aqui da nossa gravação aqui, eu já aprendi um monte de coisa, estou muito feliz. Conta para o nosso espectador lá um pouquinho da tua história, como é que você chegou onde você está hoje para ensinar tanta coisa para a gente? Primeiro eu queria agradecer por estar aqui com vocês hoje, é uma honra, acho que esse bate-papo ele é rico, usar a sua experiência e trazer um pouco da minha, eu acho que as coisas se completam, né, no final do dia. Obrigado pelo convite, tá? Bom, explicando um pouco dessa trajetória, eu era um ex-executivo de mercado, vivi minha carreira em cibersegurança e aí eu tive o interesse de olhar para o que eu aprendi nesses... Eu tenho 40 anos de idade hoje, então passei muito tempo como executivo e olhando tudo que a gente via no passado, eu comecei a me aprofundar mais e falar assim, qual que é a causa raiz de muitos dos ataques que nós vemos hoje, né? E a gente vai se aprofundando, e aí nasce a AllID com um propósito de não ser uma empresa de ferramenta no mercado, que hoje a gente tem muita ferramenta, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho aqui, mas é uma empresa em que olha o processo antes da ferramenta. Então a gente olha identidade de A a Z, mas antes da gente falar de qualquer tipo de ferramenta, que eu acho que esse é um dos segredos que a gente precisa ter nesse mundo de tecnologia hoje. Perfeito, concordo 100% com você dessa necessidade de um olhar prévio, né? Eu brinco na minha área, né, de proteção de dados, eu falo que data mapping, normalmente eu faço de colete e capacete, que se eu não entrar na operação do cara, ficar fazendo um negócio e vender uma solução que nem, né, não resolve tanto. Então, compartilho com você essa ideia de entender, né? Eu acho que a gente viveu, né, nos últimos anos uma mudança estratégica da área de TI, e chamando de TI tudo que envolve essa área, sem querer ser simplista, Sim, não, né? certo. Mas uma mudança de estratégica, que a gente brinca que o pessoal gostava de trabalhar na caverna, me deixa quietinho fazendo meu trabalho, e hoje o cara tem que estar junto com quem toma a decisão, né? Entender processo. E quando você fala de identidade, é um assunto que para mim sempre pegou bastante. Eu, nas palestras de LGPD, normalmente eu conto a história mais ou menos assim, olha, e também falando TI num termo amplo, porque é para o leigo, né? Perfeito. Mas assim, o jurídico e a TI criam um muro gigante de 3 metros de largura, 6 metros de altura. Mas vocês precisam entrar aqui. Tem uma portinha e tem uma chavinha. Se eu não ensinar como é que vocês usam a chavinha, não adiantou o muro. Né? É muito nessa linha. E aí isso é uma visão simplista minha jurídica, que é ensinar a usar a chavinha. E, na verdade, o que você faz é uma chave que funcione, é entender todo esse processo. Conta pra gente como é esse processo de entender a cultura da empresa, de entender que solução cabe ou não para eles. Conta um pouquinho como é que é a tua análise nesse sentido. A nossa análise, ela parte de... Você falou, acho que é a palavra correta, da cultura. Quando a gente entra em determinadas empresas, seja ela A, B ou C, né, falando de tamanhos de empresa, mesmo que a gente entre numa empresa A e que ela já tenha todos os tipos de ferramentas possíveis, que acontece, às vezes você entra dentro de uma empresa, ela tem os top 3 do mercado funcionando ao mesmo tempo. E aí a pessoa fala assim, cara, mesmo assim eu ainda tenho problemas de auditoria, os meus processos não se conversam, né? E aí você vê que não é a ferramenta, né? Às vezes você precisa ajustar os processos no meio do caminho para dar mais visibilidade e trazer eficiência no final do dia. Porque hoje a tecnologia, eu costumo brincar assim também, que toda empresa que fala, a gente já ouviu isso, né? A minha empresa não é de tecnologia, minha empresa faz X. Aí você fala assim, ó, entendo, mas se hoje desligar os servidores da sua empresa, você não vai vender esse X, né? Então a gente entra para dentro dela, entende a cultura, e muitas vezes ela já vem com uma dor. Né? Ela fala assim, olha, estou com um problema aqui. Aí você fala, entendi, mas você conhece onde está todas as suas identidades? Porque há 20 anos atrás, né, quando a gente era um pouco dessa caverna, a gente tinha lá o nosso usuário, nossa senha e 5, 6 sistemas que a gente logava e trabalhava e vida que segue.
Hoje, nessa transformação digital, você entra dentro de uma empresa, às vezes ela tem 200 sistemas. E aí? E às vezes ela tem um usuário que num sistema é o CPF dela, no outro é o e-mail da empresa, no outro é um usuário local, no outro é uma matrícula. E como que ela que gerencia tudo isso? Então, às vezes, a gente tem que também entender onde está o problema, porque ela vem com a dor, mas a causa raiz está em outro lugar. Então, a gente começa a olhar o todo. Esse é o segredo. E é importante esse passo para trás, no bom sentido, de olhar de cima e falar, cara, o que está acontecendo aqui? Porque muita empresa aí de mercado vai chegar lá e vai vender mais uma solução, né? Perfeito. Ele já vai chegar, olha, você precisa da quarta do mercado para funcionar junto. Né? E a gente escuta que você precisa dessa, né? E a gente escutando que precisa dessa, tem muitas pessoas que a gente já conversa e fala assim, cara, eu não quero nem falar porque é mais uma ferramenta. Eu falo, não vou te mostrar uma ferramenta, fica tranquilo. Eu acho que o que eu quero ajudar é como um braço e uma visão estratégica. A gente sabe que no passado a gente era muito techniquez, né? A gente ainda tem esse gostinho que a gente gosta, mas agora a gente precisa falar uma língua de estratégia e de risco. Então eu falo assim, cara, em vez de eu falar de ferramenta, vamos falar de risco de identidade. Né? Que aí a gente começa a ir muito mais longe aí no tema. Exatamente, né? E quando você fala que hoje toda empresa ela tem um motor de tecnologia, né? E até para as pessoas entenderem, a gente ouve isso no mercado. Às vezes eu vou falar com a empresa, vou falar lá de dados, não, mas assim, a minha empresa nem trata dados. Aí você fala, tá, vamos começar só com seus funcionários, né? E até tem um grande amigo, não sei se você conhece o Felipe Tomé, né? O Felipe Tomé gosta de falar assim, o pipoqueiro tem 2 máquinas de cartão lá na barraquinha de pipoca dele. Então, assim, se o pipoqueiro já tem backup e tem tecnologia, imagina a tua empresa. E é muito. E uma vez brincando, falando que todas as empresas já dependiam de tecnologia. Eu fui comprar água numa cidadezinha interior, o cara só aceitava dinheiro. Eu falei, esse é o último. Nem sei se ele ainda está assim. Eu acho que ele já deve ter uma maquininha de cartão. Mas falando agora, né, brincadeiras à parte, mas dessa necessidade das empresas, porque toda empresa hoje precisa, né, ter um ou alguns sistemas funcionando. Você se comunica através do ambiente virtual, você paga, você emite nota. Perfeito. Hoje você não emite mais nota manual, papel carbonado, né, é uma palavra que eu conheço e que, assim, eu acho que metade da população já nem tem ideia do que é papel carbonado. Né? Hoje é tudo eletrônico. E para você acessar os meios eletrônicos, você tem uma credencial, que aí é onde entra o teu trabalho. E o que eu vejo nas empresas? Eu lido com empresas de portes diferentes, grandes, pequenas, médias, mas eu vejo acho que a palavra correta é essa, uma promiscuidade com credencial. E ela acontece em todos os níveis. Né? E assim, o que me preocupa mais nos níveis mais elevados. Eu tenho uma brincadeira que eu faço que eu falo, se não se chamasse credencial privilegiado e chamasse credencial risco, que é como eu entendo, ninguém queria. Mas o presidente da empresa, ele quer uma credencial privilegiada. Né? Como se ele precisasse de todas as informações e como se ele conseguisse e pudesse interpretar. Ao invés dele ter um time que, olha, você olha isso, eu olho isso, e assim, ele tem uma credencial que ele vê o resultado final, não, ele quer ter tudo. Só que ele vai viajar, né? Normalmente o board da empresa é quem mais faz negócios internacionais, viaja, aí ele acessa na cafeteria, ele acessa no hotel, ele deixa a senha com a secretária da secretária, vai que precisa, né? E aquela promiscuidade em relação à credencial. Como é que você vê essa maturidade do empresário hoje no Brasil? Eu fiz um comentário, acho que foi no ano passado, que diretores das empresas são os que menos têm que ter acesso. Vocês estão entendendo isso, gente? É sério isso? É o que menos tem que ter acesso dentro da empresa. Um diretor, um CEO, ele tem que ter acesso executivo, tático, tomada de decisão. É isso. Olha só como fica legal o assunto. Nós, técnicos, temos que falar a língua do negócio, né? Como o nosso amigo Milagre sempre fala. Exato. Cara, nós, técnicos, temos que falar a língua do negócio, o risco. E se você que é do board, executivo, não fala a língua técnica, poxa, por que você está querendo descer no operacional para pegar uma credencial? Né? Então, acho que cada um tem que ficar no seu espaço. Então, assim, executivos, acessos de maneira muito controlada e com mínimo privilégio. Quando a gente desce para a operação, acessos administrativos controlados, porque muitas vezes a gente também olha no mercado uma situação em que o acesso administrativo ele é em larga escala, muitas pessoas possuem acesso,
Isso pode causar coisas que a gente viu aí no ano passado, em 2025, os ataques que a gente viu, né? Muitas pessoas com acesso administrativo, podendo instalar coisa em máquinas, e aí as coisas começam a acontecer da maneira que a gente viu os ataques do ano passado, né? Em bancos e instituições. Então acho que essa é a maneira que eu vejo hoje o mercado, mas eu concordo com você. Ainda a gente vê pessoas com muito acesso e tem aí trazendo agora para dentro de casa, se o mínimo privilégio e a revisão de acesso funcionasse bem dentro da empresa, eu acho que as coisas começariam a melhorar. Por quê? Quando a gente fala de revisão de acesso, é muito simples. Eu falo assim, poxa, minha empresa faz revisão de acesso. Ah, legal. Só que quando o seu gestor recebe um e-mail da revisão de acesso de 50, 60 pessoas, muitas vezes, e eu até fiz uma brincadeira uma vez, que eu falei, eu vou mandar um phishing de revisão de acesso, eu quero ver o quanto tempo vai responder. Porque ele olha, aprova. Ele não vai falar assim, deixa eu ver se o Leonel... Por que o Leonel tem esse acesso? As pessoas têm que ser muito mais questionadoras, né? Ela vai receber lá 50 perfis, leva tempo para ela analisar, mas muitas vezes ela recebe aquilo, ela olha, bate o olho, aprovado. E aquilo ali continua. Que aí acaba chegando também o assunto de terceiro que a gente estava aqui na resenha. Sim. Vai chegar de orgânico, vai chegar de terceiro, vai chegar de administrativo. Então, por isso que eu falo de novo, perceba que é um processo, e a gente nem falou de ferramenta. Exato, é cultura mesmo, processo, cultura. Até fazendo um paralelo aqui, e é legal a gente levar para quem está assistindo a gente, uma coisa que eu falo bastante tem a ver com acesso, com segregar, né, se espalhar as coisas, que é a história da senha do GovBR, por exemplo. Né, o que eu vejo? O contador pediu, o advogado pediu, fulano pediu a senha do GovBR. Gente, não deem. A senha do GovBR, você consegue financiar veículo, financiar imóvel, mudar a declaração de renda da sua empresa e pegar uma instituição, transferir a tua empresa. Então, assim, eu acho que, assim como você faz na sua vida pessoal, isso é uma mudança na empresa. Então, assim, perfeito. Não compartilhar senha, eu acho que isso é o mínimo, tá assim no menos um, né? E é o que mais acontece. Eu tive uma situação real numa empresa em que o ataque aconteceu pelo e-mail de uma vice-presidente, e assim, interrogando as pessoas, 13 pessoas tinham a senha dela. Cara, uma senha que 13 pessoas tem, ninguém tem, não é senha, né? É isso. Então, assim, como é que você faz esse trabalho de início de uma cultura, de entender o que está acontecendo, desse amadurecimento hoje? A provocação que eu vou deixar aqui é a seguinte: a gente tem que trabalhar para que, se você perder essa senha, não impacte o seu negócio. Acho que essa é a provocação. Tem uns guarda-reios ali, né? O Leonel, ele é uma pessoa que trabalha dentro da empresa A, e ele tem os acessos dele limitado. O que o acesso limitado vai proporcionar para a empresa? O Leonel abriu um phishing. Cliquei num phishing sem querer, abri uma porta de conexão com o mundo técnico, para a gente não entrar no Technicase, né? Tá lá uma portinha, o cara conseguiu o meu usuário e minha senha. Se eu sou uma pessoa com o mínimo privilégio, acabou ali. Ele não vai fazer nada. No máximo ele vai fazer meu trabalho, né? No máximo fala assim, me ajuda, né? Me ajuda aqui. Então, o máximo que ele vai fazer é nada, né? Agora, poxa, mas Leonel, se ele ganhou o seu usuário e você é uma pessoa que tem altos privilégios dentro da empresa, talvez você vai começar a ver movimentações. E aí entra num outro patamar que eu costumo dizer o seguinte: a cibersegurança, para ela conseguir ser cada vez mais efetiva, ela precisa trabalhar com foco em comportamento. Comportamento de máquina e comportamento da identidade. Por quê? Porque se o Leonel, mesmo com o mínimo privilégio, perdeu a sua credencial e um hacker ganhou ela, esse hacker ele é um usuário ativo. Ele é o Leonel personificado, né? Então, quando ele começa a se movimentar dentro da empresa, eu preciso entender que o comportamento desse hacker vai ser diferente do comportamento do Leonel, com certeza. O Leonel não vai até certo ponto. Então é aí que a gente começa a pegar esses movimentos e trabalhar de maneira mais efetiva dentro da cibersegurança. Mas é um caminho, né? Um caminho. Isso que você está falando é muito, por exemplo, do que o judiciário entende que é o mínimo que a instituição financeira deve fazer. Se eu tenho um padrão de comportamento como usuário,
eu faço sempre transferência de valores assim durante tal horário do dia para trás contas. O meu perfil é esse. De repente, eu entro e faço uma coisa muito Sai um diferente, pico, né? no mínimo, você tem que bloquear, consultar, porque pode ser, de repente eu comprei um imóvel, eu estou fazendo uma transferência de valor, mas assim, é pelo menos ter uma forma do sistema ou de quem está administrando de falar, opa, tem um comportamento diferente. Por que o Leonel, às 2 horas da manhã, está acessando o sistema se ele trabalha no RH? Né? Entender, acho que um pouco disso. É nessa linha que a gente tem que caminhar, e não falando só de identidade, né? Eu estou falando da área de TI como um todo. Se a gente começa a entender movimentação, só que aí a gente vê, né? É a busca da eficiência. E aí agora a gente vai tocar em outro ponto. Se eu tenho uma busca por eficiência na área de tecnologia, e aí as minhas credenciais, eu preciso entender o comportamento dela, por que não colocar uma IA para fazer para mim? Aí a gente entra numa outra esfera. IA, ela é uma identidade? Ela é uma identidade, só que não humana, que a gente fala. A IA é uma identidade não humana, token é uma identidade não humana, certificados são identidades não humanas, tudo aquilo que te permite algo é uma identidade não humana. E aí no final do ano passado saiu um relatório que a cada uma identidade orgânica, que é do leonel.com dentro da empresa, a gente pode ter até 100 credenciais não humanas funcionando lá dentro. API, token, conexão, hoje tudo se fala com tudo, né? Máquina se fala com máquina. É aí que está a evolução. Se a gente está com um problema aqui nesse mundo onde é orgânico, terceiro, administrativo que a gente está falando, imagina a hora que a gente coloca a IA nessa brincadeira. E às vezes quando você fala, né, de eficiência, as pessoas se encantam com a eficiência e esquecem da segurança. Né? É aquela velha embate DevSec, que na verdade o desenvolvedor ele quer o quê? Performance e experiência do usuário. Perfeito. Experiência do usuário e segurança, né? Eu ainda não vi nenhuma experiência do usuário muito boa que tem uma segurança muito boa. Perfeito. É quase a comida que emagrece, é uma coisa que eu queria ver. Perfeito. Né? E assim, por exemplo, fazendo um paralelo, que eu vejo muito, né? E escritórios de advocacia que fazem compartilhamento de token. Quando você fala token é uma identidade. Isso. E mais do que isso, tudo bem, uma coisa é assim, eu tenho um token, mais do que 1, 2, 3, fica com outro advogado, já está completamente errado. Mas o que eu já vi acontecer de dispositivos, e tem de mercado que o pessoal vende como uma grande solução, em que um token ele está disponível para centenas de pessoas espalhadas pelo Brasil. Ah, não, mas o sistema ele tem um controle de logs. Tá bom. Eu vou saber quem fez, mas fez. Né? Então, assim, nesse paralelo de olhar essa falta de cuidado. Né? E quando você trouxe a IA para a conversa, era evidente que a gente ia chegar na IA, porque eu até ia brincar, falar, e tudo isso que a gente está falando, por enquanto, é senha alfanumérica, é um token, é um segundo fator de autenticação. Como é que você vê o segundo fator de autenticação? MFA. MFA acho que é... Hoje já tem muitas ferramentas que bypassam ali o MFA, mas eu acredito muito ainda nessa tecnologia. Eu acho que é uma tecnologia que já virou básica, tem que ter para tudo. Né? É o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Eu costumo fazer algumas palestras, e aí eu já volto no MFA, que eu vou linkar uma coisa na outra. E aí eu faço uma provocação pro pessoal, né? Eu falo assim, pessoal da palestra, pessoal, pega agora o celular de vocês e abre para mim o Instagram. Abre o Instagram. Então, pega o celular, abre o Instagram. Agora abre o Waze. Aí vai lá, abre o Waze. Eu falei, o que apareceu na tela para vocês? No Instagram apareceu as fotos, no Waze apareceu o mapa, para perguntar onde eu vou. Legal. E a senha? Aí todo mundo, você sabe a senha do Waze de vocês? Aí todo mundo, ixi, não. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer os logins autenticados via Apple, via Google. É muito mais fácil. Conecta via Google aí e tá tudo certo. E é por isso que a gente tem que fazer uma associação, e as empresas estão entendendo isso, e a identidade está vindo mais forte por conta disso. Sai um vazamento de uma base de dados do LinkedIn. A gente já viu sair algumas vezes, né? Saiu um vazamento da base de dados do Instagram, que a gente já viu algumas vezes, ou de site X, site Y. Por que as empresas têm que se preocupar com esse tipo de invasão? Porque e aí eu brinco na minha palestra também. Falo assim, vazou uma senha do Instagram de vocês, né? Eu tenho quase certeza que a senha do Instagram não é a mesma que você usa no SAP.
Eu tenho quase certeza que não é. Aí eu faço, ou talvez deve ter mudado o arroba 2025 para 2026 no final da conta, né? Então eu faço umas brincadeiras dessa para falar assim, que o nosso mundo hoje de identidade pessoal está dentro da empresa. Né? A gente tem que ter isso daí. E aí onde entra o MFA? E aí eu falo para o pessoal, os 3 principais, né? A gente tem que saber o que a gente conhece, que é usuário e senha, que esse já... E eu brinco também, eu falo, se você pensar numa senha de 10 caracteres, maiúscula, minúscula, que seja, já está vazado. Já vazou. Não pensa que você vai criar uma senha nova, porque as bases de dados hoje de vazamento de senhas são gigantescas, né? E aí, acho que não vai chegar nesse tema, mas aí vem a tecnologia quântica chegando para... Nossa, aí atropelou. Né? Não vão nem chegar nesse ponto aí. Mas aí, então tem o que eu conheço, tem o que eu possuo, que é os tokens, e tem o que eu sou, né? Que é a biometria e tudo mais. Então, associa 2, pelo menos. Né? Você tá lá e... Quem nunca, né? Já aconteceu comigo. 11 horas da noite, eu assistindo uma televisão com minhas filhas, alguma coisa assim do tipo, chega uma notificação no meu celular, tentativa de login em tal lugar. Cara, não foi eu. Eu tô aqui, né? Eu acho melhor você trocar senha. eu acho que deixa uma mensagem bacana e eu acho que ajuda muito. Eu acho que é o básico do básico. Isso tem acontecido nos últimos dias com o meu Facebook, que eu nem uso, mas estão tentando entrar lá. Só que como eu tenho um segundo fator, ele fica me mandando código. Aí foi você que pediu? Não. Clica aqui, isso, trava tudo lá. E é legal você falar isso, né, Leonel, do uso da senha, porque por mais que está tudo vazado, por mais que tem robôs aí que quebram as senhas muito rápido, mas tem, né, mais uma vez usando a palavra promiscuidade em relação à senha. Eu muitas vezes nas palestras eu brinco assim, quem aqui usa a mesma senha há mais de 1 ano? Aí as pessoas dão risada, faz 10 anos, Quem é que usa a mesma senha para mais de uma plataforma? Todo mundo. E aí eu conto um pouco do spray de senha, eu falo, gente, qual que é o problema? E isso é uma coisa que eu já vivi no Corinthians também, que assim, o cara tem a credencial igual no sistema do clube que ele tem nas lojas americanas, por exemplo. Vazou na loja americana, o robozinho monta as estruturas e vai testando. Deu certo aqui, beleza, não é que vazou aqui. Então é isso que eu falo, gente, pelo menos tenha a inteligência de mudar um pouquinho. E eu até ensino um pouco de metodologia de senha, ainda que seja assim, é um manchão no pneu, vai durar até ser... Não resolve o problema, ajuda um pouco, né? Mas de mudar essa postura. Mas você trouxe um outro elemento agora, que aí é o tempero, né, que... Não vamos nem falar do quântico. Vamos deixar o quântico para... Você pega alguém que manja de quântico para trazer e conversar com você. O Ronaldo Andrade. Pronto. Né, a gente traz o Ronaldo, que é um cara que vem... Você conhece o Ronaldo? O Ronaldo vem falando de quântico, é muito meu amigo. Mas vamos pensar quando você trouxe, olha, senha é o que eu sei, token é o que eu tenho, biometria é o que eu sou. De repente, no mundo, os caras começam a entender que vamos deixar esse negócio de senha alfanumérica para lá e vamos fazer só biometria. Porque você falou, usa pelo menos 2, cara. Não, vamos usar só biometria. Então, assim, hoje, o que a gente tem visto, né? Uma grande maioria aí de condomínios, de empresas, de sistemas que usam biometria como única senha. E aí eu vou buscar uma fala lá do Fabrício, né, que é chefe da fiscalização da NPD, que ele foi bem enfático no encontro de DPOs lá e falou, cara, desde quando a coisa que mais aparece em você é a senha? O mais exposto da sua vida, que é o seu rosto, é a sua senha, né? Como é que você vê esse uso hoje Pega o exemplo da Ásia, né? O Japão, a China, que as pessoas já estão andando pela rua e agora elas conseguem fazer pagamento com a palma da mão. Elas chegam num determinado lugar, põem a palma da mão, vida que segue, reconhecem facialmente porque as ruas são inteiramente monitoradas. Eu acredito que é o próximo passo de preocupação que a gente tem que ter. Vou até deixar aqui depois, eu passo depois o contato para vocês. Tem uma pessoa que é muito meu amigo, é CEO de uma empresa, de uma startup que está bombando agora, ele está indo para a Europa na semana que vem, biometria por voz. E aí ele me mostrou, ele fala assim, olá, ele fala uma frase X, você reconhece o tom e você faz a liberação por voz agora também. Né? Aí eu olhei para ele e falei, caramba, usando uma IA para interpretar. Então, assim, quando a gente fala dessa biometria nossa, eu acredito que vai chegar uma hora também que tenha uma necessidade de algo novo, né? Por quê? Porque vai ter, hoje você consegue ver vídeos, né, fantásticos do Leonel
inteiramente você fala assim, cara, é o Leonel, né? Que a gente está vendo, e de repente essa facial, daqui a pouco você começa a identificar os traços de uma câmera X, que ela tem uma determinada limitação, você consegue quebrar a autenticação de fator. Então, assim, minha opinião, eu acho que é necessário hoje, precisamos utilizá-la para poder diminuir um pouco, mas eu acho que os próximos passos, a inteligência está vindo para poder fazer a gente se preocupar com esse tema também. Porque tem um risco aí de uma engenharia reversa, Opa. né, do que... Porque uma coisa é a gente leigo, né, e a gente nem é leigo, mas a gente como numa visão leiga de querer criar um rosto igual do ponto de vista humano. Mas assim, se você for criar um rosto igual do ponto de vista métrica da biometria, que ele não precisa nem parecer o olho humano, mas ele engana a câmera. Né, nessa linha. Quando você fala dessa questão do padrão de voz, a gente está falando aqui de biometria facial, de voz, você falou da palma da mão. Eu lembro que no Japão era até proibido uma época tirar foto assim, porque as digitais, a digital, né, acabava sendo usada para muita coisa. O rosto todo mundo tira. Embora, assim, você falou de filhas que devem ser adolescentes igual a minha, você vai tirar foto delas, elas põem a mão na cara. Uma intuição ótima. Que eu não entendo, mas tudo bem. Mas é bom. No final é bom. A gente fica bravo como pai, né, que quer tirar foto. Mas assim, voltando, né, um pouquinho. Hoje a gente tem aí os deepfakes. Né, e eu vejo assim, mesmo no sistema financeiro, que deveria ser mais estruturado, passa muita coisa. Existe uma solução brasileira, eu realmente não lembro o nome, que eu sei que é uma coisa muito legal hoje, me parece que é o Bradesco que está usando, acho que é ponta, né, que vê ali temperatura, que o raio de luz mede a temperatura da pele, tal. Mas assim, esse mercado ainda de biometria, o que você vê um pouco de tendência dele? Que foi o que você falou, eu acho que vai ser preciso isso, mas dá uma aprofundada. Eu diria, até para a gente não fazer, a cada um ano a gente vai ter uma evolução incrível tecnológica, né? Antigamente a gente levava 10, agora a gente está levando 5 anos de evolução, agora a cada 2 a gente vê coisas acontecendo devido à tecnologia aumentando. Quando eu falo de biometria, e aí falando de nós como fator de autenticação, eu acho que tem que ter o múltiplo fator de autenticação físico. Né, muito bem dito, o Bradesco ele faz pela palma da mão, que eu também tenho conta no Bradesco, então ele pega calor, ele pega alguns pontos específicos, então, e eu acho que o calor faz todo sentido, é o diferencial, porque você consegue medir que é uma pessoa mesmo que está ali, deixa de ser frio aquela análise somente por número. Eu acredito muito nessa tendência, que a gente tem que começar a ver o diferencial da pele, e a pele que eu digo não necessariamente tom ou algo do tipo, mas de como que a gente vai reconhecer um fator físico que a pessoa está viva, e você deixar de colocar somente pontos e métricas. Acho que a gente tem que começar a partir para essa linha para poder tirar a tecnologia e continuar sendo algo humano. E quando você falou, né, dos deepfakes, né, eu muitas vezes em palestras, quando eu para adolescentes, eu trago aquele vídeo do Morgan Freeman, que já tem 10 anos, e aquilo é impressionante, porque a pele é perfeita. E não estou falando do que a gente tem hoje de tecnologia, estou falando de 10 anos atrás, que a gente nem tinha a tal da IA em cima da mesa. Né? Imagina o que o crime hoje tem de disponível, porque o que a gente tem de prateleira é brincadeira. Né? O Gemini hoje faz coisas incríveis com vídeo. Incrível, né? Incrível. E aí você fala assim, caramba, como que... É por isso que nessa linha que a gente está falando, se eu ficar olhando para o seu corpo, para algo físico do seu corpo, somente com pontos, isso é uma lógica. Então você está aplicando uma matemática em cima de um corpo físico. Ok, eu acho que tem que ser feito isso e a gente tem que evoluir. Mas isso pode ser quebrado. Né? Então, como que a gente consegue garantir a matemática? Qual que seria o segundo fator para garantir que você está vivo? Ou então você é você mesmo? Acho que a gente tem que começar a olhar para essa. Que nem quando você falou do padrão de voz, na minha cabeça eu imaginei um padrão de voz que você fala a senha e ele está vendo as duas coisas. Eu pensei nisso na hora. Pode ser as três coisas, né? Você fala a senha, tem a sua voz porque tem um tom. E está olhando sua cara. Né? E é um sistema israelense esse da voz, tá? Depois eu te passo o contato do meu amigo, para vocês conhecerem. Legal. Mas ele é um pessoal também que ele está conectando com o pessoal de Israel, que quando você fala... você tem uma análise de arcada dentária, porque a vibração da sua voz é conforme a sua arcada dentária, a profundidade da sua boca, tem todo um porquê da sua voz ser assim, né?
a entonação, porque seu nariz é mais fechado. Então você tem alguns fatores que você fala, opa, temos um diferencial aqui de análise, né? Não estou falando que é a solução do mundo, mas com a sua voz você consegue muitas vezes fazer a sua face. Isso é uma tecnologia que tem lá em Israel, que com um certo tempo de fala sua, a pessoa consegue fazer a sua face de volta. Nossa. Então é interessante, né? É interessante o tema. Por isso que eu falo assim, eu acho que estamos indo para esse entendimento físico das pessoas. Que deixa de ser estético para ser científico, né? Uhum. O ser humano tem essa necessidade do estético, né? Mas Perfeito. acho que vai muito além. Então a gente falou aqui de alguns pilares. A gente falou, por exemplo, da durabilidade, né? Das credenciais, por exemplo, né? E você quer falar um pouco sobre isso, sobre caçar as credenciais na gestão da credencial, né? Gestão de credenciais. A gente vê muito hoje, até saindo um pouco do tema assim, específico de identidade, mas se a gente indo para um threat intel, vamos dizer assim, né? Hoje, você gerir as suas identidades que tem dentro da companhia e fazer uma análise daquilo que já está vazado e fora, tem um trabalho conjunto de inteligência versus o time de identidade. É por isso que muitas vezes eu converso com as pessoas e falo assim, fraude está conectado com identidade com vocês? Porque chega no momento que é interessante a conexão entre os dois. Né? Eu acho uma base de dados vazada e eu testo essa base de dados vazada dentro do meu ambiente. Né? Então, essa associação entre uma área e outra começa a fazer todo sentido. Jamais você ia escutar há 5 anos atrás que a área de identidade está falando com Threat Intel. O Threat Intel ia fazer tudo, então estava nascendo também esse sistema de Threat Intel. Então, assim, gerir uma identidade hoje dentro da empresa, ela deixou de ser conceder e revogar. Antigamente a gente só fazia isso. Dá acesso aí. O cara foi mandado embora, tira acesso aí. Quando avisava, né? E é por isso que vai mantendo um monte de identidade. Quando avisava é ótimo. Isso é uma coisa que eu crio nas polícias e falo, gente, precisa avisar. A gestão de credencial, a pessoa quando ela foi demitida, quando ela está tendo a notícia, ela já não tem acesso. E assim, não é que você vai apagar, assim, você deixa ele ali, porque pode ser que tenha continuidade de negócio em cima. Tem uma inteligência aí, né? Não é o que você realmente está falando. Mas muitas vezes o cara não conta. A pessoa foi demitida, a credencial continua aberta, ela sai da empresa, ela tem acesso. Né? E de repente ele não é nem, às vezes, a má fé da pessoa, mas ela está fora da empresa, num ambiente não seguro, e o sistema dela tem, né, o computador dela, o dispositivo dela tem acesso ao sistema. Né? Isso você está falando para a gente avisar quem está dentro da empresa. E quando é o terceiro? Cara. Que aí você é dono de um contrato, contratou uma empresa terceira, ela está colocando pessoas aqui dentro para trabalhar para você, ela, do mesmo jeito que ela coloca, ela tira, e ela não te avisa, você também não pergunta, e aí as credenciais vão ficando aqui dentro, e vai criando aquele conjunto de contas órfãs dentro do seu ambiente que é incrível. Na hora que você entra para analisar, é gigantesco. Aí você faz esse mapa de risco, chega pro board, você fala e alguém solta a frase. Mas sem tá tudo vazado mesmo. Então, ok, tá tudo certo. É isso. E isso é uma questão da tropicalização, né? Você, né, pelas empresas que você falou que você está atendendo, são empresas muito bem estruturadas, mas você também deve atender empresas menores. Sim. Como é que é esse choque cultural? Olha, eu vou te falar que tem um choque cultural tanto na grande, às vezes você entra numa empresa que você fala, poxa, é uma empresa grande e mesmo ela tendo N ferramentas, ela ainda se preocupa com a estruturação, então isso é legal, porque você fala assim, não é uma empresa que aí você fala, poxa, isso aqui talvez era o básico, mas ela cresceu tanto e colocou tanta ferramenta que deixou de ver o básico aqui, né? Do mesmo jeito que você entra numa empresa que não tem nada, e muitas vezes você fala assim, cara, vamos ajustar o processo e fazer esse processo acontecer, que às vezes você nem precisa de ferramenta. Olha que loucura. Aí você fala, caramba, como você vai gerir identidade sem ferramenta? É possível, se a empresa é pequena, um bom processo dentro de um ITSM hoje faz todo sentido. Sim. Aí a pessoa fala, é verdade, porque você tem pouco sistema, você consegue fazer uma análise processual muito mais rápida, você toca nas suas gestões de maneira mais rápida. Então, volta para o assunto também que você tinha mencionado. Essa é a gestão de identidade como um todo, né? É óbvio que quando você vai para uma empresa maior, o seu leque é muito maior.
Então ele vai olhar tanto a entrada de customer, porque ele tem N canais, portais de entrada, né? Que ele tem que olhar também se vazar essas informações. SharePoint global. É isso. Aí começa a identidade começa a ser algo muito maior. Então talvez a cultura seja um pouco já empregada, mas a necessidade de você trabalhar no processo para cada vez mais reduzir a exposição do ataque. Eu acho que existe o choque de cultura nos 3 pilares, né? Empresa A, B e C, mas cada uma com o seu viés. Né? E você falou aí de phishing, né? Phishing é uma coisa que eu já vi muito debate sobre isso, mas a gente dá muito treinamento para que a pessoa não clique em nada. Uhum. Não clica, explica, vai, treina, manda phishing, faz pro programa. Aí o cara chega na casa dele, ele abre o Instagram, e aí ele ganhou um almoço no hotel fake lá e ele clica. Pior, ele vai ver, e assim, vamos ser todos adultos aqui, o cara chega na casa dele, ele vai abrir lá um site com conteúdo pornográfico. Tudo que aparece de janelinha ele clica. Isso tudo é clique. Então, assim, tudo que se faz de estrutura de um lado, ele tem que estar na vida pessoal, né? Também. Mas assim, né, dentro dessa ideia de que o que é simples ali dentro da empresa, entre aspas, a ideia de um phishing, depois a pessoa, no ambiente que ela está tá confortável, está descontraída, ela acaba esquecendo esses viés de segurança. Dentro assim do teu cenário, do que você vê o mercado hoje, até para entenderem a importância do que a gente está falando. O quanto por cento, você imagina, é estimativa, porque, Tá bom? cara, índice, até o Gartner eu tenho minhas dúvidas, mas o que você imagina pela realidade, a prática do dia a dia, de ataques, o quanto começa por uma credencial mal cuidada? É isso. Você trouxe um tema extremamente interessante. E eu vou fazer algumas provocações aqui. Quando a gente estava, 2020, né, começou ali a pandemia, as empresas já existia home office, beleza? Todo mundo alguns home offices existiam mais nas empresas de tech, mas a hora que veio a pandemia o home office popularizou, né? virou febre até opção, hoje, né? E até hoje ninguém quis voltar, né? Ninguém está querendo voltar ainda, tá nesse, né, no híbrido aí. Então, ou seja, a empresa agora está na sua casa. Aí vem a provocação da sua pergunta. Se a empresa agora está na nossa casa como pessoa física, né, tudo que está em volta da gente tem uma certa influência. Por quê? Muitas vezes você vai na casa de uma pessoa, ela está com o computador dela aberto, e às vezes ela tem um computador pessoal dela do outro lado aberto. Ela está olhando alguma coisa, e ela está numa rede que não é mais a rede da empresa, onde tem Fire, onde tem Core, tem não sei o que lá, e várias camadas de segurança. Tá no de mim. Isso, tá no seu hotspotzinho ali, né? O quão isso tá trazendo de insegurança. Aí as empresas vai ter que, no notebook da empresa, coloca ZTNA, que são as frases do momento, né? Não, ele vai logar assim, vai fazer aquilo, mas, de novo, a pessoa entrou aqui num site aqui para fazer uma reserva de um hotel, e ela fez a reserva do hotel, que é a mesma senha que ela está usando na máquina dela, e aí ela está aqui, depois volta para cá, cria um outro usuário, clica num phishing que você acabou de comentar, ele ganha essa porta, associa uma coisa na outra, pronto. Eu vou te falar que não é que o ataque nasce na casa das pessoas, mas existem tantas aplicações hoje que as pessoas utilizam, e utilizam assim no dia a dia, portais, Instagram, mídia, redes sociais, cadastro de viagem ou qualquer outro tipo de site, né, que a gente vinha comentar aqui. Todas essas informações sendo vazadas, essas pessoas têm acesso a esse banco que automaticamente vai testar nas empresas. Fato. Né? Então, devolvendo um pouco assim para você, né, até mesmo quando a gente fala de privacidade, eu acredito muito que a gente está num mundo agora onde todas as aplicações, tudo é digital. E essas pessoas têm que começar a se preocupar com essa privacidade dela, ela tem que entender o que é essa privacidade, para começar a se cadastrar menos em portais, para que essas senhas não sejam vazadas e sejam utilizadas hoje dentro das empresas. Ou usar senhas diferentes, né? Isso, usar um padrão diferente para cada. Diferentes. É isso. E não é tão difícil, né? Eu acabo até ensinando o pessoal. Mas assim, infelizmente, estamos chegando aí no final. Eu acho que a gente está falando de um assunto muito importante, Leonel. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado.
Eu acho que as empresas precisam entender um pouco mais isso e o usuário também entender a responsabilidade dele. Né, você também, a gente atende ali incidentes de segurança, a primeira coisa que a gente quer é log, rastreio, onde isso nasceu, como é que começou, quem que clicou. Então, assim, a gente é responsável pela chavinha, voltando lá na minha ilustração, que te deram, assim, ó, você tem a chavinha da empresa, o que você fizer com ela, você é responsável. Então, cuida bem dela. Não deixa ela espalhada por aí, não faz uma cópia dela para cada plataforma, né? Mas vamos lá, para a gente terminar, e aí é uma provocação que aí eu gosto de fazer assim, 2026, 2027, o que brilha teu olho e o que te arrepia de medo? Caramba, o que brilha meu olho, e aqui é um negócio meu mesmo, eu, Leonel, dizendo, é algo que eu não vejo no mercado, que é a tecnologia de SOC de identidade. A gente vê muito SOC no mercado. E o SOC ele é reativo. Ele recebe um monte de log, aí ele tem que analisar, aí vem o termo SOCless, que aí coloca uma IA para poder olhar o primeiro nível. Isso me brilha muito os olhos, porque a identidade e o comportamento da identidade vai dar olhos para esse SOC. Que o SOC vai começar a ser mais proativo se tiver esse movimento de SOC de identidade. Então isso aqui me brilha o olho para a gente poder combater o que está vindo aí pela frente. Mas o que me dá medo hoje, que me dá frio na espinha, é o bendita da IA. Eu gosto demais da IA. Eu estudo um pouco dela, estudo um pouco de LLM, eu tenho montado ali para a gente ter na nossa empresa a nossa própria LLM, mas a capacidade dela é tão grande, as possibilidades dela são tão grandes e infelizmente as pessoas não estão sabendo usar da maneira que deveria usar. Às vezes ela entra numa IA só para fazer uma pergunta de uma maneira muito, sabe, direta, assim, que é preguiça, vamos dizer assim. E infelizmente a gente está vendo aquela curva de conhecimento, né, onde o filho, quando o filho nasce, a curva dele era ficar mais inteligente que o pai. E a gente está vendo que isso está diminuindo, né? As pessoas estão vivendo hoje em posts pequenos, onde ela lê um título e já acha que é sabedoria para ela, não se aprofunda, questiona algumas coisas para IA e toma como verdade, e aí eu tenho muito medo. Eu acho que aí é o medo do ser humano tá desaprendendo. Eu acho que talvez isso E a gente vê um exemplo disso no Waze. A gente já não consegue mais ir em alguns lugares sem o Waze. Embora que você saiba ir no lugar, você liga, né? Seu melhor amigo, você sabe o telefone dele? Não. Você olha aqui, vou ligar pro fulano. Então, é uma competência que a gente vê muito bem, assim. Eu sei o celular de cor do Marcelo, que foi meu sócio durante 20 anos, dos melhores amigos. Por quê? Porque quando eu descobri o telefone dele, que ele foi meu estagiário, no começo a gente trabalhava no meu escritório, era a época que a gente decorava. De lá para cá, acabou. Não acabou. Acabou. Eu falei para você do Márcio, da Som, o telefone físico da casa dele era igual da minha casa, mudava um número. Eu sei de cor até hoje. Opa, que bom. Agora, assim, eu não sei o telefone dos meus filhos de cor. Nem eu. Não sei. Não sei também. Porque a gente vai lá e clica, né? Então a gente está desaprendendo. Até fazendo um paralelo, eu sei que o tempo está estourando, já estão me olhando feio aqui. Mas, assim, eu tive uma provocação no final do ano passado de escrever um texto sem usar IA para nada, nem para revisão. Era proibido absolutamente usar IA. Perfeito. Eu escrevo há quase 30 anos, adoro escrever. Cara, como foi difícil. Não é difícil? Como foi difícil. De conter até o vício de jogar para uma revisão, de reformular um parágrafo. Tanto que eu mandei o texto 11 horas da noite para quem me pediu, eu acordei de manhã e falei, segura que eu quero rever. Eu não estava inseguro, cara. Não é? Imagina, isso é a gente. Eu vivi 25 anos escrevendo sem IA. Eu uso a 3, né? 27. Imagina quem nasceu escrevendo assim. É o que você está falando, é essa curva. Essa geração nova, ela tá com tudo na mão. A informação, diferente da nossa época, né? Eu até falar para minha filha que veio na biblioteca municipal. Sim. Mas tem biblioteca municipal aqui? Fala, ai meu Deus, eu sou o culpado de não levá-la, mas realmente tem uma biblioteca municipal nos estados, né? Então a gente, eu até brinco com ela, eu falo assim, cara, tá muito fácil. Ah não, pai, isso aqui tá... Isso assusta. Acho que talvez isso é o que me dá o frio na espinha das próximas gerações. Né? Acho que tem um gap muito grande de conhecimento entre as próximas gerações e por eles viverem só nesse mundo de tecnologia, a gente vê o aumento de depressão em jovens, depressão, por quê? Porque é muita informação.
né, e pouco aprofundamento delas. E aí acaba dando essa ansiedade que o mundo hoje vive, um problema de ansiedade. Então, acho que isso me assusta. Realmente, a mim também. Pronto. Leonel, muito obrigado pelo Eu que papo, agradeço. obrigado por Eu que todo o agradeço. aprendizado aí que você trouxe para mim, para o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Café com Byte, mais uma conversa tão boa quanto essa. Parabéns, Leonel, muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.